Boa. Da Associação Paulista de Medicina, realidade é seu programa de atendimento aos portadores de transtorno do aprendizado, realiza sua primeira videoconferência deste ano e quando com o apoio do São Paulo Sul para retransmitir nossas falas, do Distrito 4420 do Rotary Club e da ANDEA, Associação Nacional de Transtornos de Ensino e Aprendizagem. O programa de atendimento a transtorno do aprendizado passa a se chamar também para novo olhar, novas atitudes em relação aos portadores de transtorno do aprendizado. E dentro do nosso tema, atendimento de portadores de transtorno do aprendizado, a gente vai aqui focar o que realmente é novo nesse assunto, que é a mudança de atitude. Os conhecimentos técnicos referentes aos transtornos especificamente serão observados, serão aprofundados ao longo das nossas falas e, na verdade, a grande atualização, essa que nós pretendemos gerar mudança na atitude dos profissionais, da família, dos educadores em relação ao portador de transtorno do aprendizado. Esse é o nosso grande foco. E nós estamos realmente bastante felizes com a possibilidade de o Rotary Club ser um multiplicador dessas nossas palestras, levando para as localidades onde existem Rotary Clubs, dentro da nossa intenção de criar núcleos de estudos e núcleos de aplicação de todos os conceitos referentes aos transtornos do aprendizado e da mudança de atitude que nós pretendemos. Esse programa tem como objetivos mobilizar as autoridades e instituições para o impacto dos transtornos do aprendizado na vida das pessoas, dos familiares e da sociedade. Informar profissionais de educação para o trabalho interdisciplinar de identificação e tratamento dos transtornos do aprendizado. Que as sequelas dos transtornos de aprendizado sejam menores do que os problemas específicos do transtorno do aprendizado. Os transtornos do aprendizado, os transtornos primários, eles não se agravam. Eles são estáticos do ponto de vista de disfunção neurofuncional. Mas o que agrava são os fatos que ocorrem com as pessoas que são portadoras de transtorno do aprendizado. E o nosso foco, então, em primeira instância, é iluminar as pessoas a refletirem, a pensarem, para mudarem de atitudes e, com isso, minimizar sequelas de autoestima, autoconfiança, de relacionamento que ocorrem com os portadores de transtorno do aprendizado. Depois também, a necessidade de ampliar o universo de pesquisa. Alguns temas de transtorno do aprendizado são muito, digamos assim, controversos. Para alguns, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não existe. Para uns, ele é uma invenção de laboratório. Para outros, ele é uma coisa gravíssima. E os critérios para diagnóstico muitas vezes não são aceitos, são muito discutidos. E a nossa visão nesse projeto é gerar volume
pessoas atendidas, observadas, para alimentar realmente de pesquisas, para que se aprofunde mais desses conceitos e para que também se aprofunde mais na questão dos tratamentos. Isso se faz com pesquisa, e pesquisa se faz com estatística, com volume de gente atendida, volume de gente observada. Então, nossa intenção é difundir esses conceitos para todo o Brasil através dessas videoconferências que nós fazemos aqui, através do apoio da Associação Paulista de Medicina, da Associação Médica Brasileira, do Rotary Club, da Andeia, para chegar nos rincões mais distantes e provocar o surgimento de debates e de pesquisas sobre os temas. Informações para confrontar paradigmas. É possível que muitos dos transtornos que hoje nós estejamos trabalhando sobre eles, os conceitos emitidos, os conceitos podem mudar com a evolução das pesquisas. Então, os paradigmas que temos hoje, muitos serão confirmados e outros serão alterados em função do volume de atendimento e de pesquisa. E antes de levar a locais mais distantes, que possibilite a mudança de atitude, terá núcleos de pesquisas e troca de informações em melhoramento diagnóstico. Esses núcleos de pesquisa, a gente já tem informação de algumas cidades que criaram núcleos de pesquisa, até mesmo com apoio de prefeitura, apoio de associações da cidade, apoio de Rotary Club, e que as pessoas se reúnem para discutir os assuntos que nós estamos trazendo aqui. A ideia nossa, já que nós não temos a condição de ter um número elevado de profissionais de saúde mental nas localidades mais distantes, até mesmo em São Paulo esse número ainda é baixo, é que possamos levar a informação para motivar os profissionais lá instalados, principalmente o médico pediatra, a refletir sobre esse assunto e a criar grupos então nas cidades, mobilizando então o primeiro passo, que é a mudança de atitude. E nós temos a intenção de envolver profissionais de saúde e educação dentro desse projeto que estamos desenvolvendo. Como atualmente? Videoconferências mensais, na verdade são 6 a 8 videoconferências por ano. Esse ano nós vamos aumentar, eram 6, vamos passar para 8 videoconferências, sempre na última segunda-feira do mês, mas que agora, se tudo correr bem, conforme nós estamos aqui na APM fazendo esforços, as videoconferências ficarão no ar, quer dizer, as pessoas poderão assisti-las depois que elas ocorrem, não precisarão mais ver no dia, ao vivo. E isso, depois da nossa videoconferência, nós distribuiremos o endereço, um link para que as pessoas possam acessar e possivelmente estaremos colocando nossas palestras, nossas videoconferências no YouTube. Então, isso nós vamos disseminar realmente essa informação. É uma luta conseguir isso, a gente tem vontade, faz um trabalho intenso para isso, mas tudo indica que agora nós estamos conseguindo esse passo novo com mudanças que houveram aqui na aparelhagem, do instrumental da Associação Paulista de Medicina. Em comerciais periódicos específicos para profissionais. A nossa intenção é gerar como desdobramento desse trabalho encontros presenciais, 1 a 2 por ano, em que nós poderemos receber pessoas das localidades mais distantes para um aprofundamento no diagnóstico e na abordagem desses transtornos. Esse é um trabalho para gerar multiplicadores que poderão levar às suas regiões esses conhecimentos, então alimentando os seus grupos de estudo. Pontos periódicos específicos para familiares. Nós, durante 13 anos, fizemos aqui na PM o Grupo de Apoio à Pais e Portadores de Transtorno Aprendizado. Nesse momento, o grupo está interrompido, mas há planos que eles voltem no próximo ano e assim queremos criar também núcleos de grupo de pais das diferentes localidades.
Esse é o novo olhar, novas atitudes. Em primeira instância, é isso que está mostrando aqui. Aqui, mostrar um vício, identificar um vício de um mecanismo é diferente de encontrar um culpado. Se acusa uma pessoa, principalmente uma criança, de ser portador de um transtorno. Combata-se, compreende-se, procura-se meios para solucionar o problema e prevenir as sequelas. Esse é o primeiro passo dessa atualização. Por que isso, pessoal? Porque é difícil mudar comportamento. A tendência das pessoas, que eu vou mostrar mais para frente, é repetir padrões. Então, mudar comportamento é muito difícil. A gente precisa falar isso milhares de vezes, repetir milhares de vezes, ensinar as pessoas a repetirem milhares de vezes, para que a gente consiga gerar mudança de comportamento. Dentro desse contexto, nós queremos ampliar a percepção dos familiares, dos portadores e educadores sobre o que acontece com um paciente que nos é trazido. Muitas pessoas que são contra o diagnóstico de dislexia ou de TDAH partem de informações que lhes parecem verdadeiras e acabam sendo verdadeiras. E pessoas que são francamente favoráveis ao uso de medicação, à medicalização, também partem de premissas que são verdadeiras, e isso gera conflitos que quem sai perdendo literalmente são os portadores de transtornos, que acabam não sendo abordados, os familiares ficam ansiosos, do remédio não dou, e dá remédio com tensão, é uma situação muito complicada. Então, nós precisamos estimular a percepção dos profissionais a compreender a família como um sistema. Né? A pessoa que nos é trazida, a criança que nos é trazida, apresentando um transtorno do aprendizado, e aqui é importante revelar que muitas vezes a criança tem outros problemas, mas eles não são considerados problemas até que gerem um prejuízo escolar, de aprendizado, de relacionamento ou de comportamento. É ali que surgem, né, que os problemas que já existem não são percebidos, é ali que eles passam a chamar atenção e serem percebidos. Então, a pessoa que nos é trazida, dentro de uma visão sistêmica, a gente entende como sendo o paciente identificado. Muitas vezes nos é trazida uma criança hiperativa, com todos os traços para o diagnóstico, todos os critérios diagnósticos presentes, e essa criança não é portadora de um transtorno de hiperatividade. Como dizem os maiores estudiosos do Brasil, a gente dá muito mais diagnósticos de não transtorno do que transtorno para as pessoas que nos são trazidas. Então é importante entender que essa pessoa é o paciente identificado, ou seja, há um transtorno em todo o sistema familiar de relacionamento, de falta de escuta, de falta de cooperação, de competição, de ciúme, de abandono, de negligência, abusos. Existem fatos que ocorrem aqui na penumbra, como está escrito aqui, na penumbra, ou sombra, coisas mais ocultas ainda, né, que não são levados em conta. E nós precisamos ampliar o olhar dos profissionais de educação e saúde para que enxerguem, além simplesmente das queixas e sintomas apresentados pela pessoa que nos é trazida como paciente identificado. Então, dentro de uma visão sistêmica, nós vamos conseguir um apento diagnóstico. A margem de erro irá diminuir, embora ela continue existindo, porque o diagnóstico em psiquiatria infantil é um diagnóstico complexo, porque as coisas mais graves muitas vezes não apresentam sintomas graves. E as coisas passageiras, muitas vezes, sem grande importância, apresentam às vezes sintomas gritantes, sintomas exuberantes, que levam as
pessoas a se incomodar. Aquilo que leva a sintomas exuberantes acaba sendo tratado, acaba sendo abordado. Mas aquilo que traz sintomas pobres, que traz até uma sensação de adulto precoce, traz um aparente excesso de normalidade, acaba não sendo observado e muitas vezes aí se instalam então problemas maiores e mais graves. Então, esse é um foco importante do nosso trabalho. Entender que a pessoa que nos é trazida para a consulta, a pessoa que na escola manifesta um problema de comportamento, ela é o paciente identificado dentro de um sistema que apresenta disfunções. E é importante entender que muitas vezes essas funções vão acabar se transformando em transtornos. E outras vezes as disfunções ficam meramente nas disfunções. Depende de coisas que eu vou acrescentar aqui. Mas o fato importante é isso. Precisamos, então, ter um olhar muito consciencioso, muito cuidadoso sobre essa visão do sistema. Identificados que esses sintomas trazem informações de fatos que ocorrem na penumbra. Aqui vê mais ou menos, não é muito claro, mas dá para se perceber, mas às vezes a gente prefere não olhar, prefere deixar passar. Precisamos olhar e estimular que as pessoas olhem para isso. E também fenômenos que ocorrem na sombra, lá atrás, curas que estão presentes naquela educação, naquela relação familiar e que muitas vezes, inclusive a gente como médico, como psicólogo, como educador, sem perceber esses fenômenos, sem dar devido olhar para isso, nós acabamos encaminhando uma pessoa para um tratamento e com isso ela é feita bode expiatório do sistema. Quando melhora, o sistema expulsa novamente ela para o problema e a gente não interfere naquilo que ocorre na sombra ou na penumbra. Então, esse olhar é muito importante que tenhamos. Muitas vezes vem um casal com um filho com problema e o casal é atencioso, é simpático, dá informações precisas, mas muitas vezes eles estão escondendo ali conflitos, interesses diferentes, violência, escondendo maus tratos, e a gente deve passar isso sem a devida observação. Então nós temos que ter muito critério, muito cuidado em observar a penumbra e a sombra. Ficar só no diagnóstico, só nas queixas e sintomas é muito fácil, mas não é produtivo. As pessoas vão passar por diversos profissionais, por diversos médicos, tomar diversos medicamentos, etc., e não vão conseguir uma resolução daquilo que elas apresentam. Então, é fundamental esse cuidado e esse olhar. E a educação, e que é a história da educação, como as pessoas chegaram aonde elas chegaram, como nós chegamos aonde nós chegamos. Então, estudando a história da educação, nós vamos ver que no início é domar, a criança domada, ela é submetida, para se submeter a normas criadas por algumas autoridades, algumas pessoas que tinham suas necessidades e que mandavam. A criança era, digamos assim, domada para obedecer o pai, ou servir as necessidades do pai, etc. Então, isso existe em muitos lugares, muitas das crianças que eu atendo voluntariamente num local onde atendo muitas crianças de um nível social muito baixo e que a gente vê que a pessoa seja trazida para nós como portadores de TDAH, essa é a queixa principal que vem das escolas públicas, a gente vê que, na verdade, o que a criança sofre é de outra coisa. É de uma relação familiar complexa, problemática, e que a criança
se defendendo contra o sistema doentio, passa a apresentar sintomas dos mais diversos, inclusive com agressividade, desobediência, etc., que são defesas contra um sistema doentio, cujos pais não percebem, cujos pais acreditam que estão certos em fazer da forma que fazem. Nós temos que ter muito cuidado nesse olhar. Depois da evolução da educação, passou para o adestramento. Era adaptar. Se você for bonzinho, você ganha uma bala. Se você for bonzinho, eu vou mostrar uns slides mais graves aí para frente sobre isso. Mas se você for obediente, tem um prêmio. Então passou a se adestrar. Ainda isso é predominante. Né? Ainda a sociedade mais doma e adestra do que educa. Mas os privilegiados já têm a terceira fase. Conhecer. Educar é conhecer. O que é conhecer? É conhecer como funciona o ser humano, quais são as necessidades essenciais dele, quais são as características essenciais da humanidade, os seus sentimentos, suas emoções, seus anseios. E é só através do conhecimento que a gente pode elaborar planos de mudança. Se não se conhece, por que mudar? Então, esse é o nosso trabalho de difundir o conceito dessa nova educação, cujo foco está no conhecimento do que ser um ser humano. Aceitação das características que são inerentes ao ser humano. Por trás da educação sempre existiu o conceito de transformação. O dom era para transformar a criança. O adestrar também. E o educar, ele não visa transformar. O educar possivelmente diferente de ter o foco em transformar. E possivelmente em, digamos assim, num índice muito mais baixo. Porque conhecer é fundamental. Então, se chamou educação ao longo do tempo. Transformar a criança em um adulto pronto para servir a sociedade. É um conceito. E até quando eu vi isso a primeira vez, achei bonito. Eu fui educado, sou uma pessoa que sirvo a sociedade, trabalho, produzo. Muitos pais dizem isso e, de alguma forma, isso é verdadeiro, mas nem sempre, ou na maioria das vezes não. Porque muitas vezes criar a criança para ser um adulto útil à sociedade é criar a pessoa para a criança dar sua vida em nome do ideal, do sonho, da utopia, do objetivo, do projeto, da ambição, da vaidade, da segurança do outro, do senhor feudal, do rei, rainha, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu fico assim, simbolizando os diferentes tipos de autoridades. Então, educar é isso até tempos atrás. Por isso que é muito difícil hoje, numa sala de aula, e essa transição é terrível para os professores, para a gente também que atende as crianças é muito complicado. Por isso que é difícil lidar com as mudanças que surgem nos jovens, porque eles já não aceitam mais a autoridade conforme a geração adulta hoje aceitava no passado. A autoridade hoje precisa mudar a sua postura. A autoridade não é um estado, é ser. A pessoa está a autoridade naquele contexto. Ela não é. Mas isso os jovens contestam profundamente. Nós temos que ter um olhar para isso. Portanto, antigamente as pessoas eram trazidas ao psiquiatra, ao médico, para serem enquadradas, né? A criança era levada ao psiquiatra para dar um remédio e ela ficar submissa, obediente. Não é essa a nossa função, nem a de educadores. A nossa função é outra. Esse slide anterior, porque muitos pais nos trazem os filhos e falam assim, olha, o doutor vai fazer com você tudo que eu disse que você tem que fazer. E a gente não faz isso. Muitas vezes o jovem precisa, na verdade, contestar
aquele contexto dos pais, contestar a educação que recebem, precisam duvidar de algumas coisas, o que não quer dizer se rebelar nem ter hostilidade, mas eles precisam muitas vezes desobedecer de uma forma saudável, não desobedecer de uma forma não saudável ou obedecer a princípio. Aqui eu estou mostrando os slides assim, daquela questão da educação. Não sei se está dando para ler aí. Tem uma fotografia na Primeira Guerra Mundial. A propaganda na Alemanha era assim. Era um jovem conversando com duas moças e dizendo assim: conquistando os corações das belas mulheres. Né? Revista Alemã da Grande Guerra. Quer dizer, vai lá na guerra, que depois, se você voltar, né, e a maioria não voltou, você vai conquistar uma bela mulher. Né? Todo jovem acreditava nisso. Então, veja que a educação visava, então, levar as pessoas a servirem os interesses de poucos, na verdade. Também a Los Enfants de la Patrie, muito bonito, cantar o hino, etc. Mas olha o significado disso também, né? É um cartaz do recrutamento dos franceses para a guerra também. Vamos, jovens. Esses slides são frutos de um trabalho que eu fiz sobre a adolescência, em que mostro que a adolescência é um fato novo na sociedade. A sociedade ainda não convive com a adolescência há muito tempo. Até tempos atrás. Olha a expressão do enfant. Essa criança, mas é tudo contratado como adulto na hora de morrer na guerra. Então, isso, eu estou colocando aqui França e Alemanha, mas eu tenho uma coleção de slides de várias culturas, e isso está presente hoje em inúmeros lugares ainda. Eles recrutam a juventude criando um falso valor no imaginário dos jovens, e soldados jovens garantem exércitos permanentes e reposição de peças. Isso é clássico e é presente ainda hoje. Então, quando nós falamos aqui de educação, você fala, mas o que tem a ver transtorno do aprendizado com isso? Parece que não tem. Tem. Cabe a quem educa, cabe a quem é a cabeça pensante, a cabeça que traz normas, que traz orientações, ver qual é a intenção da educação? Por que educamos? Por que queremos que os jovens sejam obedientes e produtivos e assim por diante? É para atender necessidades de poucos ou de muitos? Às vezes nós encontramos pessoas com transtornos do aprendizado em que o transtorno não é um transtorno do aprendizado, é apenas uma defesa, como eu já falei, uma defesa contra um sistema doentio. Se encontra com mais frequência um ambiente com falta de escuta, com autoritarismo brutal. Existe um diagnóstico em psiquiatria que é transtorno de oposição à autoridade, que existe, mas na grande parte das vezes é um transtorno de imposição de autoridade. Nós não podemos desprezar essa possibilidade. Precisamos olhar para os dois lados. Dessa visão, nós precisamos compreender que a criança, com todos nós, somos um desenvolvimento. Da mesma forma que um transtorno também é um desenvolvimento. Quando nasce, a criança que eu falo aqui sou eu, meu pai, meu avô, meu bisavô, todas as crianças quando nasceram e nascem, ela é. Como no passado pessoas tinham pouco conhecimento, elas jamais entenderam o que é uma pessoa. E hoje nós sabemos que uma pessoa é um bichinho, inicialmente, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem necessidade de prazer, que tem necessidade de movimento, que tem necessidade de alimentação e uma série de outras necessidades de relacionamento, de pertencimento, uma série de necessidades que são integrantes do ser humano ao nascer. E o não saciar essas dificuldades, ou culpabilizar essas necessidades,
ou pedir essas necessidades, vão gerar, então, transtornos das pessoas, né? O segundo ponto, depois de um certo tempo, a criança se relaciona com a sua educação. E a educação está sempre embutida ou deve ser. Você deve ser isto ou deve ser aquilo. Dentro dessa evolução do deve ser, a criança começa a descobrir que ela não atinge a expectativa do deve ser. Tem necessidades que não cabem naquele modelo que lhes é oferecido. E quanto mais pobre for o modelo, mais impositivo, mais restritivo for, mais essa criança vai sentir que tem algo errado com ela. Então ela entra na segunda fase, né, a fase do pensa que é. A criança começa a pensar que ela é pior do que ela é, menos do que ela é, menos capaz, menos interessante, menos querida, menos aceita. Ela começa a encontrar, então, uma relação entre o que ela é realmente e o que deve ser. A distância entre isso vai gerar nela uma sensação de inferioridade, uma sensação de inadequação. Se falar para todos vocês aqui, não pensem em azul. Se eu falar para você que está me ouvindo aí de longe, não pense em azul, e você pensou em azul. Então a criança vai falar, poxa, eu pensei em azul, não era para pensar em azul, tem algo errado comigo. Mais ou menos assim esse princípio. Então a criança começa a pensar que é. E aí ela entra num mecanismo de defesa em que ela mostra que é. O mostra que é uma forma de comportamento em que a pessoa, de alguma forma, está prestando conta ao outro, ela está vivendo em função do outro e abandonou aquilo que é o seu é. Ela tem vergonha de ser como é, ela tem vergonha de sentimentos normais do ser humano, vergonha de ter necessidades normais do ser humano e assim por diante. Ela coloca, então, uma distância entre o que ela é e mostra que é. Esse é um processo de desenvolvimento e nós precisamos ter um olhar para isso. Hoje, com a educação focada no conhecer, isso vem mudando, mas ainda, infelizmente, é para poucos. Isso é para poucos privilegiados que têm acesso a isso. Existem inúmeras pesquisas mostrando em diversas universidades do mundo, nos últimos 30, 40 anos, mostrando que as crianças que têm os primeiros anos de vida com melhor acolhimento, melhor escuta, melhor atenção, melhores cuidados, são crianças que se desenvolvem com saúde. Ela pode até ser um portador de TDAH, até ser um portador de dislexia, mas isso ela não é uma dislexia e ela não é um hiperativo ou um TDAH. Ela é uma pessoa que tem aquilo, mas por ter outros instrumentos oriundos da educação, ela desenvolve resiliência, capacidade de superação, desenvolve habilidades para compensar os seus transtornos. Vai em conta também alguns conhecimentos que vêm da neurociência, mostram que existe nosso cérebro tem uma tendência de funcionamento. Ele tende a funcionar de uma determinada maneira. Um fenômeno destes é a polarização, é o pensamento binário. Sim, não, certo, errado, fiel, infiel, bom, ruim. Esse pensamento binário é perfeitamente normal numa criança até os 3, 4 anos de idade. Ela precisa disso. Mas nós vemos isso instalado e preservado, mantido, digamos assim, melhor mantido do que preservado, em pessoas adultas, mostrando que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento cognitivo foi de alguma forma obstruído. Então, assim, é bom aquilo que é de acordo com o que eu penso. Se é diferente, é errado. É errado. Não existe, a pessoa não considera a possibilidade de outras possibilidades, como Freud chamava de pluridimensionalidade, né, ou pluricausalidade. Então, o pensamento adulto é pluridimensional. É plural.
Outro padrão, repetição de padrões. O humilhado tende a humilhar. O pai, a mãe, o educador, que foi humilhado, ele tende a repetir esse padrão na forma de agir. Percebe, não é por maldade, mas repete. Então nós precisamos ter um olhar muito intenso, cuidadoso sobre a aprendizagem que acontece nas pessoas. Ah, você é inteligente ou você é burro, você é capaz ou você é incapaz, você é ruim de matemática, você é burro, e assim por diante. Então, essas polarizações vão criar limitações na forma da criança se colocar no mundo e vão gerar defesas, né? Muito bem. E a repetição de padrões também. As pessoas tendem a repetir aquilo que viveram. Tem que repetir aquele modelo de educação que tiveram. Se gostaram, faz igual. Se não gostaram, tentam fazer o oposto. Mas acabam sempre fazendo igual. É a mesma questão da relação do médico, do profissional de saúde, de educação, do educador, do psicopedagogo, do psicólogo. É preciso que a gente tenha um olhar até onde a gente também não repete padrões. Até na abordagem ao paciente, quer dizer, eu aprendi um padrão que é doença, eu repito o padrão de doença sempre, e pode não ser. Desenvolver um olhar cuidadoso com isso. Terceiro aqui, os diálogos internos. Também é uma tendência natural do ser humano. Todos nós falamos sozinho. A criança também. E que a criança, como ela não é capaz de se comunicar, de trocar informações com os outros, ela vai pensar que todo aquele pensamento negativo que ela tem, aquele sentimento que ela não é aprovado, aquele comportamento rejeitado, etc., vai pensar que todos esses aspectos são só dela, que ela é a única pessoa errada no mundo, que ela é má e assim por diante. Ela não consegue aprender, por exemplo, um tema que é dado em aula, ela fica remoendo na sua cabecinha. Tem uma coisa errada comigo, eu sou menos inteligente e assim por diante. E nós muitas vezes estamos corroborando com a fábula que ela cria em sua cabeça. E nós não estamos percebendo. Muitas vezes o ato de buscar o tratamento com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o pediatra, com o neurologista, o psiquiatra, esse ato muitas vezes corrobora com a redução da autoestima da criança. Então é preciso que nós, profissionais, tenhamos o olhar para isso. Que nós sabemos o que acontece naquela família. Por exemplo, é comum a família falar: se você não ficar bonzinho, eu te levo no psicólogo. Né? Se você não fizer o que eu estou mandando, eu te levo no psicólogo. Aí se não obedece mais, eu te levo no psiquiatra. Né? Então, o médico vai te dar uma injeção, te leva no doutor Francisco, vou tomar uma injeção. Né? E a criança tem uma fábula na cabeça dela sobre isso. E ela vai se defender nisso. Então, por isso que é fundamental olhar para a educação como um conhecer. Esse é o foco da nossa proposta de mudança de atitude, dessa atualização que fazemos, né? Olhar para o conhecer. Sentimentos e emoções. Tudo que se passa com o ser humano gera sentimentos e emoções. Tudo. Sentimento e emoção, a vida não faz o mínimo sentido. Então é preciso entender que a criança sente isso, é do nosso bicho, do nosso animal, e nós precisamos olhar para isso. E encontra também alguns aspectos fundamentais, que existem traços genéticos dos quais ninguém tem culpa. Olha, essa doença tem traço genético, é passado pelo cromossoma X, pelo Y, etc. Mas aí as pessoas olham para o pai e para a mãe com um olhar assim: poxa, a culpa é sua. Ninguém tem culpa de ter um transtorno genético, de trazer aquela genética que traz. Ninguém pode ser penalizado, culpabilizado por isso. Existem uma série de coisas que são genéticas e outras que são em potencial. Existem os genes, aquelas coisas aparecerem, mas que obrigatoriamente não aparecem. Então precisamos
levar em conta que esse é um traço quase que inevitável, está lá, e nós temos que saber como lidar com isso. Não adianta eu ter uma postura muito convencionista, muito psicológica, muito explicativa para aquilo que é determinado por uma questão genética. Eu tenho objetivo nesse aspecto, racional, e tomar as intervenções que têm que ser tomadas. E a epigenética é um conceito interessante, porque a epigenética tem muito a ver com as teorias de Lamarck. E durante muito tempo Lamarck teve abandonado no conhecimento. Se ele fosse errado, o Darwin era certo, o Lamarck errado e assim por diante. Mas de um tempo para cá as pessoas começaram a ter um olhar mais interessante, mais cuidadoso sobre a teoria de Lamarck e outros profissionais que foram pesquisando e estudando a questão da epigenética. Então nós sabemos hoje que comportamentos repetitivos interferem das pessoas. Não muda os genes, mas muda perifericamente os genes e suas ações. Então, criança, por exemplo, criada por pais hiperativos, pode ser genética, mas vai ter alterações comportamentais oriundas daquele convívio. Pais depressivos, pais delirantes, paranoicos, autoritários. A criança vai ter alterações epigenéticas, que já na teoria da comunicação, já na década de 70, se falava em genética cultural. E a epigenética é um termo mais profundo, quer dizer, isso existe. E é interessante, eu estava recentemente conversando com um professor de pediatria, e ele falou, não, agora nós temos muita preocupação com a epigenética. E eu acredito que nas 20 anos, 30 anos, na pediatria não se levava em conta a epigenética, é verdade? Não é? Então, você vê que são conceitos, embora antigos, que estavam perdidos, né? Agora se resgata. Então a pediatria hoje tem um olhar importante sobre a epigenética. E a sociedade precisa olhar para isso. E plasticidade. Isso é importante entender. O conhecimento muda com o tempo. Quando eu aprendi neuroteologia, essas questões, o neurônio não se modificava. Ele podia se destruir, mas regenerar não, nem se transformava. Estava lá, o neurônio era uma coisa, digamos assim, quase que estática em termos de desenvolvimento. E aí depois foram estudar a neuroplasticidade, quer dizer, o nosso cérebro se transforma com a função, profundamente íntimo com a epigenética. O nosso cérebro se transforma. Uma pessoa que é depressiva continuamente vai desenvolver uma relação entre as partes do cérebro alterada, diferente do que se ela tivesse vivido de uma outra forma. A criança que é exposta à insônia contínua por muito tempo, ela vai desenvolver alterações na neuroplasticidade. E a partir de um dado momento, os motivos para ela ficar com insônia desapareceram, mas as transformações da neuroplasticidade passam a determinar suas necessidades. Então, a neuroplasticidade é um conceito também. Se fala 30, 40 anos em medicina, é recente, não é? São coisas que de pouco tempo para cá que se tem olhado para isso. Então é importante muitas vezes a gente intervir numa criança que tem sintomas de qualquer transtorno com uma medicação, muitas vezes protege contra as alterações não só comportamentais, de autoestima, etc., mas também com alterações da sua neuroplasticidade. Hoje é preciso que saiba que um adulto com insônia crônica vai ter certos problemas para frente, por causa da neuroplasticidade. Então, nós temos que corrigir aqueles sintomas. Então, veja como é importante, muitas vezes, a gente ter um olhar pluridimensional, porque muitas vezes nós precisamos abordar com um medicamento, queira ou não queira, goste ou não goste. Às vezes, o medicamento é absolutamente desnecessário, até porque ele pode servir como um agravo, como um selo, como um estímulo, algo estigmatizante. Os conceitos são muito importantes. E aqui digo, isso aqui, em termos práticos, ainda são coisas muito novas. Não chegaram ainda muitos profissionais formados há mais de 10, 15 anos. Estudaram, mas não se faz a ponte, a aplicabilidade.
como se fosse uma coisa distante. Não, isso é presente a todo instante. Então, aprendizagem, temos que ver que existem fatores genéticos, fatores ambientais. O sistema nervoso central sofre disfunções, lentidão, atraso de maturação, mas ele está sempre tendo essa relação contínua. E aí vão ter problemas no processo de processação de informações, e aí vamos desenvolver os problemas de aprendizagem. Isso aqui são do conjunto, do todo, né? Existem muitas provas, muitos trabalhos importantes mostrando que a dislexia tem alterações, que o TDAH também tem, que a descalculia também tem alterações neurofuncionais, né? Já existem provas consistentes disso, né? Essas informações. O que é um transtorno do aprendizado? Uma deficiência com inteligência normal, deficiências sensoriais, que apresentam resultados escolares abaixo do esperado para a idade. Veja que é importante aqui. Em pessoas de inteligência normal. Eu não estou falando de transtorno do desenvolvimento de inteligência, de sequelas graves de acidentes de parto e outras coisas desse tipo. Estou falando aqui em pessoas com inteligência normal, que não conseguem ter resultados das suas práticas. Né? Ou leitura, matemática e escrita apresentam níveis substancialmente inferiores do dado para idades em pessoas de inteligência normal superior. Veja como é importante a questão nossa. Pessoas de inteligência normal se acham burras, acabam se achando burras, baixando sua autoestima, sua autoconfiança, se expondo menos às questões de forma positiva e assim por diante. Então, esse olhar muito importante. Pessoas com inteligência normal e ou superior. Muitas vezes a pessoa tem uma inteligência superior e desenvolve um tremendo complexo de autoestima baixa, de comportamentos destrutivos, porque alguma coisa ocorre, né, em seu entorno, na sua sombra, na sua penumbra, que determina então esses prejuízos da sua autoestima. Os transtornos, né? Dislexia, dificuldade em compreender texto, descalculia, dificuldade com matemática, disgrafia com escrita, desatenção e hiperatividade, transtornos secundários. Eu pulei aqui esse aqui que eu quero falar por último, mas transtornos secundários são os transtornos apresentados consequentes a uma depressão, uma bipolaridade que tem na infância, a outros transtornos, uso de droga, esses que vão gerar transtornos secundários do aprendizado. Mas, de qualquer forma, veja como é importante. É no aprendizado, surgem os problemas do aprendizado, que a família vai levar a tratamento, vai buscar ajuda. A ensinagem é fundamental, que o ensino precisa, nesse momento agora da sociedade, com essas geração que já nasce aprendendo a mexer no computador, que já tem acesso à internet, já sabem da matéria que o professor vai dar amanhã, na véspera. Então, o ensino tem que ser revisto a todo instante. Eu nem sei se a capacidade nossa de mudar o ensino vai ser tão rápida quanto a nossa capacidade de ser tão rápida quanto a necessidade de mudança, porque quando nós chegarmos ao iPod, nós já tenhamos um qualquer coisa que a gente não acompanha. O ensino é mais lento do que as transformações de mercado e na vida das pessoas. Mas eu quero falar da resistência a aprender. Esse é um conceito novo também. Da mesma forma que, por exemplo, a gente vai dar o diagnóstico de insônia para uma pessoa, a pessoa não dorme bem, aí vamos ver assim, ela não dorme bem porque tem insônia ou tem resistência a dormir. Nós vamos ver que grande parte das insônias são consequências da resistência
dormir. A pessoa não quer dormir, ela quer dormir tarde, ela quebra seu ciclo circadiano e aí desanda uma série de alterações, porque não é a insônia o problema, é a resistência a dormir. Da mesma forma nós vemos hoje grande quantidade de pessoas com a resistência a aprender. Por que eu vou aprender isso que vocês querem me ensinar se isso não é útil? Vou aprender a sujeitar essa série de regras, se fulano de tal, se aquela pessoa ali, famosa, não sei o que lá, consegue tudo e não precisa aprender nada. Então, a resistência a aprender, antigamente se falava para as crianças, não, estuda que você vai ter futuro e não sei o que. Essas pessoas contestam, né? Então, geram uma resistência a aprender. Eu vejo lá nas comunidades que eu atendo, aquela criança que os pais levam lá com problema de escola, aí o filho fala para o pai e para a mãe, mas você não estudou nada, quer que eu estude por quê? Porque eu aprenda se você não sabe também. Né? Então, esse é um outro fenômeno chamado resistência a aprender. E aí, a forma como a ensinagem é feita hoje, muitas vezes estimula essa resistência ao aprendizado. Por que eu vou estudar se no computador eu tenho tudo? O fenômeno tem ocorrido com uma elevada frequência e é crescente. É uma preocupação para os educadores isso aqui, né? Qual é a ação quando a criança aprende, apresenta transtorno do aprendizado? Culpados, e alguém pode descarregar sua culpa. Qual é a primeira coisa que a mãe faz? Onde foi que eu errei? Eu recebi uma charge recentemente no Facebook de um pai que chega na cadeia, tem duas celas assim, um em cada grade, cada um jovem. Ele chega para um filho e fala assim, meu filho, onde foi que eu errei? Aí o outro responde, pai, o seu filho sou eu. Né? Muito bem. Vocês, os pais, se sentem culpados e procuram carregar a culpa em alguém. E muitas vezes a culpa é na própria criança. Né? Humilhar, chamar de vagabundo, de burro, preguiçoso, ameaçar, castigar, punir fisicamente, responsabilizar a criança por problemas em suas vidas. Isso é um clichê. Acontece em quase todas as pessoas adultos que a gente atende que têm transtorno no aprendizado, adultos de hoje. As crianças hoje, os pais já têm alguma coisa melhor que no passado, mas isso aqui era o mais frequente, o mais comum. Quando eu falo que é hoje, quer dizer, hoje para os privilegiados, e são poucos. A própria raiva, usando a justificativa de estar dando limites ou educando. Isso é muito importante. A gente, às vezes, uma pessoa, chega lá uma mãe e fala assim, doutor, o pediatra falou que o meu problema do meu filho é porque eu não ponho limite. Aí você vê que aquela pessoa só põe limite, mas põe tanto que a criança não suporta, ela tem que se rebelar. Né? Mas é uma frase muito perigosa, autoritária, tem que pôr limite. Tem que pôr limite. Mas para pôr limite tem que dar vínculo, tem que dar outras coisas antes. Mas é muito comum as pessoas punirem achando que estão educando. Né? Vingança à exposição social. Isso é interessante. Muitas vezes o pai e a mãe punham a criança por não estar indo bem, porque eles se sentem diminuídos, porque a criança não indo bem não realiza os planos secretos ou não tão secretos dos seus pais. E aí então nós temos uma situação de vingança e a criança internaliza uma raiva muito grande, internaliza um sentimento muito ruim em relação aos seus pais. Depois, aí com frequência. Esse é um clichê de comportamento que nós precisamos olhar bastante para ele. Do transtorno do aprendizado das pessoas. Desenvolvimento na autoimagem, autoestima e autoconfiança. Esquema escolar e social. Prejuízo acadêmico e abandono escolar. Gravidez precoce.
baixa qualificação profissional e subemprego. É mais essa história toda aqui. Começa a evitar a escola, começa a evitar a sala de aula, começa a evitar a escola, vai se enturmar com outras pessoas que fugiram da escola e da sala de aula e vão fazer lá uma série de problemas. Gravidez precoce, muito comum. Tentativa de substituir ou preencher as necessidades de pertencimento e reconhecimento e crise na autoestima, a criança ela não pode pertencer ao grupo que dá certo, vai pertencer ao grupo que dá errado. Isso é tema de outras aulas minhas, possivelmente eu posso explicar em outra aula com mais detalhes. Mas a pessoa tem necessidade de pertencer, não consegue pertencer ao grupo bom, pertencer ao ruim, mas ela vai pertencer sempre a algum grupo, ou ser reconhecida por coisa boa. Se não é reconhecida por coisa boa, vai ser reconhecida por coisa ruim, mas será reconhecida sempre. A drogas, violência e marginalidade. Essa é uma história comum dos sonos aprendizados. Muitas pessoas poderão dizer, mas eu conheço uma pessoa que é genial, que é inteligente, que fez universidade e é marginal, é violenta. É verdade, existem esses casos, mas uma coisa não invalida a outra. Temos estatísticos. A pessoa que tem um problema de caráter é uma outra coisa diferente dessa que nós estamos trazendo aqui. O objetivo desse nosso programa, dessas nossas aulas, tudo que nós estamos trazendo aqui. Dar por isso a autoestima confiança das pessoas, vencer a resistência do paciente ou do familiar, tratamento, inclusive quando é medicamentoso, identificar ou evitar que se mistifique o problema, evitar que as sequelas sejam mais graves que o transtorno, como eu falei na abertura da nossa aula aqui. Esses são os nossos objetivos mais importantes. Isso, né? Porque as pessoas desconhecem, então, portanto, nós precisamos levar o conhecimento. As pessoas mitificam, nós precisamos desmitificar. Os pais vão aprender a resolver seus problemas. Razão. Pessoas aqui nos dois itens, Síndrome dos Pais Razoáveis e quando o sucesso dos pais em disfunção familiar, isso é muito importante olhar para isso. Muitas vezes os pais são cheios de razões, acertam tudo, têm certo êxito e não compreendem por que eu, tão genial, tão importante, tão capaz, criei esses filhos imbecis ou esses filhos incapazes, etc, etc. Porque ele tem a síndrome dos pais razoáveis. Acertam grande parte das suas questões a resolver, mas não acertam todas. E serem razoáveis, terem razão, acredito que acertam sempre. E eles qualificam a pessoa, não percebem a pessoa assim por diante. Bom, no começo, para encerrar aqui, né, nunca se acusa a pessoa de ser portadora de um transtorno, isso é fundamental. Constata, se compreende, se leva a uma solução. Por que eu repeti isso aqui no final? Porque esse é o nosso tema, esse é o novo que trazemos. É trabalhar mudando a atitude, em vez de encontrar culpados, se dedicar a encontrar soluções. Conhecer mecanismos e intervir nos mecanismos. Esse é o foco de todo o nosso trabalho e vamos repetir isso incessantemente até as pessoas se internalizarem e conseguirem passar para frente. E os momentos dos pais apresentam falsos comportamentos não produtivos que passam a sensação de estar fazendo algo de útil, quando na verdade então os pais que eles também não são culpados dos transtornos dos seus filhos, né? Precisamos abordar de uma outra forma essa possibilidade deles e que é preciso ter comportamentos produtivos. O fato de eu levar a um médico ou a um psicólogo, nós temos pesquisas recentes
dizendo que o uso de antidepressivo em jovens nos Estados Unidos aumenta o índice de suicídio. É verdade? Em parte não, mas a parte verdadeira é, claro, os pais levam a criança ao profissional que dá o remédio, e aí? E aí, se mais? Nada mais? O remédio não substitui o cuidado, não substitui a atenção, não substitui o carinho. É importante olharmos para isso e ajudar os pais a tomarem atitudes produtivas. Nós falamos de mudança de atitude e encontra muita resistência. Eu quero experiências interessantes da história da medicina. A experiência de Semmelweis, que é um médico que descobriu a febre puerperal, é uma doença que matava as mulheres depois do parto. Ele descobriu que haviam 12 enfermarias do hospital que ele trabalhava e que numa enfermaria morriam mais mulheres que na outra. Aí ele descobriu que uma turma, naquela época não tinha o conceito de bactéria, vírus, não existia isso ainda, ele descobriu que numa turma os estudantes, os médicos faziam lá necrópsias, um monte de atividades, não lavavam as mãos e vinham e tocavam as mulheres. E na outra, por alguma razão, os professores não faziam isso. Sei lá, acho que a turma não tinha aula de necrópsia, de anatomia, era outra questão, mas na outra turma ela deixa isso. Então ele começou a dizer que eram os profissionais que, ao examinarem as pessoas, traziam as doenças. Esse médico foi escorraçado, expulso da Sociedade Médica de, se não me engano, de Viena. Ele morreu louco, de tanto que ele foi agredido porque trouxe alguns conceitos que chocavam o conhecimento que já existia na época. Quando nós falamos de transtorno do aprendizado, mudança de atitude, do ser, etc., também estamos mexendo, não da mesma forma que nós falamos, já não é tão novo assim, né? Mas não da mesma forma, mas também encontramos resistência de pessoas, principalmente famílias conservadoras, autocráticas, e a gente precisa lidar com isso. Então, a resistência ao conhecimento. Depois, a experiência de Freud, quando trouxe as suas experiências a público, também foi escorraçado, excluído da sociedade médica e assim por diante, porque ele trouxe conceitos que não cabiam naquele raciocínio naquela época. Foi chocante e depois a história mostrou quanto ele contribuiu com a sociedade. E a experiência do Oswaldo Cruz no Brasil, também com a febre amarela, com a vacina. Também foi escorraçado, teve guerra, usar força policial, porque descobriu lá a febre amarela, a questão dos ratos e assim por diante, né? Então, é importante a gente olhar que existe sempre uma resistência ao conhecimento. E cabe a gente que acredita, difundir as ideias, discutir as ideias e levar as pessoas à reflexão. Aqui com uma frase que eu acho muito interessante. A frase é assim: tive muitos problemas na vida. Alguns, inclusive, aconteceram. Mark Twain. A frase para encerrar é: tem que ver. O precisa de liberdade, precisa se expressar. Né? Criança também. É essa a ideia que eu quero passar aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Nosso próximo evento vai ser na última segunda-feira de abril, com o Manuel Teixeira, que irá nos dizer alguma coisa sobre bullying. Okay? Obrigado, pessoal.
telefone para ela? Como? Ela não pega longe mais? Bom, essa questão que eu coloquei aqui no fim da resistência à mudança ao conhecimento. Evidências que a busca ajuda traga bons resultados, a gente vê que muitas pessoas preferem ainda cair naquela repetição de padrões, como humilha. Então, a resistência dos pais é muito grande. Outra questão importante também, muitas vezes, é aí que entra a importância do médico pediatra nesse nosso projeto. Porque é muito comum, principalmente o homem, o pai, não dar importância ao que a escola fala. Quem vai à reunião da escola é a mãe. Hoje melhorou um pouquinho, mas era maciço antes. Quem vai à reunião da escola é a mãe. Então, o pai não dá a mínima credibilidade a isso. E o pediatra entra porque o pediatra é o profissional de saúde que tem mais acesso à cabeça dos pais. Se o pediatra fala com autoridade com o pai, ele tem que obedecer. Então, essa é uma das coisas do novo que nós trazemos aqui. Aqui, perdão. A taxa de transtornos do aprendizado. Eu tenho aqui uns números, mas eu posso aqui no Brasil, sintetizando, é por volta de 40% da população escolar. Mas a verdade, esse número é maior no Brasil que em alguns outros países, mas em outros países também é alto. Agora, esse número, ele não está incluindo aqui o analfabetismo funcional, que no Brasil chega a quase 70% ou algo assim parecido, né? Há alguma diferença entre população rural e da cidade? Olha, eu com sinceridade não conheço esse dado. Mas eu presumo que pela dificuldade em encontrar escolas no meio rural e pela baixa quantidade de professores formados no meio rural, essas dificuldades podem ser de aprendizado, podem ser maiores, embora as pessoas aprendam coisas que nós da cidade não aprendemos facilmente. Eles aprendem a identificar árvores, aprendem a lidar com bichos, aprendem uma série de coisas que a gente tem dificuldade aqui, mas eu não conheço esse dado. Como lidar com os viciados em internet? Essa é uma questão. O viciado em internet é a questão da resistência ao aprender, inclusive. É muito mais fácil pesquisar aquilo que eu desejo que aquilo que me é imposto. A educação nossa, todos nós aqui, os adultos, foram educados de uma forma reativa. A escola dava o tema e nós reagíamos ao tema. Precisávamos responder a ele, estudar, aprender, assim por diante. E na internet a pessoa, ela começa a pegar num assunto, vira para outro. Ela não é educação reativa, mas é educação aprendizado ativo. Essas pessoas desenvolvem a resistência ao aprendizado em função da nossa postura como educadores. É muito difícil lidar. Aqui eu falei não falei em viciado, falei em uso da internet. Agora, o viciado em internet, o dependente de internet, é uma questão complexa, porque é mais um transtorno de dependência. Eu não tenho a resposta precisa para essa questão aqui, mas haverá uma aula no nosso curso, como já teve no passado, que vai falar exatamente sobre o transtorno da dependência de internet. Fica para curiosidade para as próximas aulas. Eu quero deixar vocês sempre com a vontade de voltar aqui, de perguntarem lá. Eu queria comentar um pouco da experiência da gente, trabalhando. Dá para o que está falando? Tá bom. Sobre a busca de diagnosticar são encaminhadas das escolas públicas, né? Quando você coloca o conceito correto do transtorno, onde
não há comprometimento cognitivo, a coisa que mais assusta, eu posso dizer que talvez 10% das crianças que a gente avalia lá no nosso cognitivo, tem um pessoal que não foi verificado até hoje. Então, crianças que são órfãos da saúde, a criança maior só passa uma ambulação e pronto-socorro quando está doente, ela não faz mais um segmento de cultura, ela é órfã também da educação, porque como o processo da aprovação automática, essas crianças vão seguir em frente sem haver uma parada para fazer o que está exatamente acontecendo. Então é muito interessante quando se vai direto ao transtorno, está implícito o não comprometimento cognitivo para se efetivar o diagnóstico da criança, tem um número enorme de crianças que não vão estar preenchendo no transtorno, mas tem daquela secundária que você estava comentando, né? Tem alguma coisa por trás que está precisando ser melhor diagnosticada. E é espantoso a gente observar a referência dessas pessoas que estão no mínimo e certamente sofrem bullying, mas que no máximo foi realizado até então. E acabam sendo excluídas da escola e vão para a marginalidade e se tornam violentas, porque faltam recursos de compreensão, faltam recursos de comunicação e são vítimas de bullying. Essa é uma história, se pegar a história essa é a evolução dessa pessoa. E aí é que eu digo que nós, como educadores, como médicos, nós somos corroteiristas da vida das pessoas, né? A nossa intervenção pode mudar a vida daquela pessoa de um drama para um romance. É essa intervenção que nós precisamos fazer, que eu digo. Nos ambulatórios das universidades, nos consultórios particulares, nos convênios, já se tem alguma coisa disso. Mas a quantidade de pessoas que nós podemos atender é muito baixa ante a necessidade. Por isso esse programa nosso de levar a informação para os rincões mais distantes do país, né? Porque é preciso chegar em todas as escolas esse tipo de questão. E você falou, a criança está no limbo, ela passa no meio da chuva sem se molhar, né? O Bolsonaro de saúde, ela não tem pneumonia, não tem alergia, não tem diarreia, não tem desidratação, está normal, né? O educador não consegue pegar a questão do aprendizado dele. Isso infelizmente é muito, muito forte, muito marcante. Deveriam as escolas públicas terem psicopedagogas em seu corpo funcional? Olha, Lúcia Cotia, eu acredito sim. Aliás, eu acho que deviam ter psicólogos e psicopedagogos nas escolas. E com autoridade para chamar pais para intervir com eles, né? Infelizmente, as escolas públicas. Parece que a Prefeitura de São Paulo está aprovando uma lei para contratar pedagogos, alguma coisa assim, mas o Estado parece que não, né? Mas é um absurdo. A escola deveria ter psicólogos e pedagogos, para que essas questões vinculadas à psicologia, à psicopedagogia, são negligenciadas pelo pensamento concreto. Eu tenho um conceito que eu criei em relação à educação, o conceito de custo-benefício, mas na verdade é custo-malefício. A educação muito concreta pensa em reduzir custo, e psicólogos e pedagogos entram na área de custo. Então, para custo, tem um benefício imediato que é gastar menos dinheiro, mas traz um malefício brutal ao longo do tempo. Educação.
Existem estatísticas da ONU, várias estatísticas mostrando que cada dólar investido em prevenção significa economia de 6, parece, uma coisa desse porte. Temos reuniões com coordenadores pedagógicos aqui da região da Bela Vista, né? Então é complexo. Então o pessoal não sabe nem direito por onde começar. É o que a gente tenta fazer via unidade básica, que chega. O pessoário, você falou que trabalha existe atendimento voluntário, mas não existe. Então, na verdade, com uma boa vontade, mas não está havendo uma política pública para viabilizar essa equipe multidisciplinar, porque precisa de ter uma gestão, uma orientação, não adianta com uma boa vontade. Tem sido a Lídia, a fila de espera no centro universitário, a Univesp aqui, tem 2.000 crianças na fila de espera para fazer um diagnóstico multidisciplinar. É um negócio que não é incorporado. Eu aponto como um problema que vai agora na frente do que você está falando. Vai chegar sem violência, assistência social, porque a pessoa ela vai ser, essas pessoas vão acabar sendo o quê? Vão acabar pessoas que precisam da assistência do Estado cronicamente. Vai ser emprego, assim por diante. Mas isso, infelizmente, é esse conceito do custo-benefício que eu disse aqui. Na verdade, é custo-malefício. Reduz custo, porque é o seguinte, eu reduzo o custo na minha gestão. Difícil aparecer na gestão do outro. A saúde preventiva também é essencial e já carrega. Tem muita. Como é que uma premissa muito interessante que assim, a saúde é gerenciada pelo municipal e a dificuldade das universidades eles exploram nas escolas estaduais. E como se faz a ponte entre elas, criar um sistema onde se aposta, havendo algum grau de harmonia entre as diferentes secretarias municipais e estaduais de educação e de saúde. É uma coisa. É muito complexo. Mas, de qualquer forma, assim, que essa ideia nossa de levar esse conceito para as pessoas discutirem nas localidades mais distantes, é para esse movimento, fazer um movimento de município, né, da periferia para o centro. Para colocar uma reação da autoridade. Essa é a nossa ideia. Outra. O transtorno da idade deve ser abordado sempre por uma equipe multidisciplinar? Sim. Eu não digo sempre, não. Isso é o ideal. Se a gente não consegue ter nenhum profissional para as escolas, imagine ter o interdisciplinaridade, né? Mas esse é o ideal. Procurar isso, mas se pudéssemos começar tendo pelo menos um psicopedagogo e um psicólogo, já seria um passo extraordinário. Mas o ideal realmente é ter equipe interdisciplinar. A psicopedagogia é fundamental para os professores. É um conhecido como déficit de processamento central, que causa uma dificuldade de aprendizagem importante. A criança parece que é disléxica e não é um déficit de processamento central.
é nem psicóloga. Eu diria até mais do que a avaliação neurológica, uma avaliação psicológica, porque ela traz muitos dados muito importantes para verificar um pouco melhor o que está acontecendo exatamente. Mas, mesmo assim, eu tenho a opinião que muitas vezes o diagnóstico é evolutivo. Principalmente fazendo diagnóstico de deficiência intelectual, uma coisa no início do seu deficiência intelectual leve, a gente tem toda a preocupação de repetir essa avaliação psicológica um ano após, portanto, todo um processo de estimulação, porque, por incrível que pareça, às vezes, uma privação de estimulação social, educativa, minimiza o deficiência intelectual leve. Se você propõe uma estimulação focada, você tem como resultado que você deixa classificada como deficiência intelectual e ela vai no padrão cognitiva, porque ela foi pouquíssimo estimulada. Mas exatamente isso, a questão de como ela é o objeto da atenção, de ser percebida, isso é o estímulo que mobiliza os neurônios, né? Quer dizer, muda uma estrutura. Então ela com uma alteração epigenética e da neuroplasticidade por falta de estímulos. E o estímulo, ainda dependendo do tempo de exposição de funcionamento, ainda há recursos para se recuperar. Depois do tempo, pode escalar a deficiência. Mas isso é fundamental. Mas isso é uma visão de desenvolvimento mesmo. E essa é a nossa visão. O nosso trabalho aqui é isso, desenvolver. Nosso trabalho não nasceu pronto. A gente está lutando para conseguir, agora agregando aí o Rotary Club, a Andeia, e vamos querer agregar outras instituições para a gente poder chegar onde tem que chegar. É uma luta. Então, só para encerrar, nós temos que encerrar dentro de alguns 2, 3 minutos. Mas vamos em frente. Fale, Fernando. É bem importante. Na base, né? E quando você coloca isso aqui, 30% a 40%, na realidade brasileira, está incluso aí toda a questão que é somente da dificuldade, tem várias coisas secundárias que estão ali colocadas. Né? Quando vai tirando para chegar no transtorno, quando vai dizer que tem cálculo de ortografia e tudo mais, você acaba entre 4%, 7%, 8%, uma estatística bem mais específica, não menos importante, porque para 7% de uma população de escola é muita gente. Mas só para separar um pouquinho das dificuldades que são mais secundárias. Eu dei uma síntese de 40% aproximado na somatória de todas as experiências, inclusive daquelas manifestações que elas estão sendo transtornos do aprendizado, mas não precisam obrigatoriamente serem transtornos do aprendizado. Elas estão, não são. Né? E isso muda com uma mudança de abordagem mais simples. Não, mas talvez em algum momento a nomenclatura, inclusive, confunde a todos. Mas não fica transtorno, o que é distúrbio, o que é dificuldade, infelizmente. Né? Então, em algum momento, você deve separar os dois. Por isso está agradecer a presença de vocês, de quem está nos assistindo, e dizer então que aqui na última segunda-feira do mês de abril, o Dr. Manuel Maria Teixeira, que está aí no fundo aí, vai falar sobre bullying, e espero que vocês falem para as pessoas desse nosso projeto, divulguem. Já tem o link para acessar aí, o link? Como que é o link? Mas aí clica. Dá para tirar. Aí dá para tirar e pôr no YouTube, coisa assim? Ótimo, então. Se tudo correr bem, esse é um passo novo que nós estamos conseguindo. Vamos conseguir estar na memória. Isso é fundamental. Ok. Todos, até a próxima.